Meus irmãos, eu não sabia exatamente o conteúdo do que o irmão André ia falar, a ênfase que ele ia dar na oração. Não foi combinado de maneira alguma, né? A primeira página aqui do boletim fala justamente sobre essa necessidade de oração verdadeira, oração intensa, né? Que nós estamos, todos nós, eu creio, a maioria de nós, estamos precisando muito nos dedicar a isso, né? Então, olha, é o Espírito de Deus que planejou, nós não combinamos, mas Ele planejou. É sinal que Ele está querendo falar isso aí para nós. Ah, é verdade, pastor, verdade, concordo. Concorda? Então vamos orar mais, tá? Vamos orar mais então. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade hoje a um estudo que nós começamos algumas semanas atrás sobre as nossas doutrinas. Tem gente que fica arrepiado, né? Ih, doutrina? Doutrina batista? Brrr, né? Mas nós vimos já uma mensagem sobre a importância de nossas doutrinas. Nós vimos como na Bíblia, na Palavra de Deus, inclusive, essa palavra aparece várias vezes. E a Bíblia até fala em falsa doutrina e em sã doutrina. E nós vimos também naquela ocasião como tudo de bom que acontecia na primeira igreja cristã, lá em Jerusalém, era decorrência de quê? Deles perseverarem na doutrina dos apóstolos e na oração. Então nós vamos dar continuidade hoje, vendo a doutrina. Nós não podemos dizer que uma doutrina é mais importante que a outra, mas essa aqui é fundamental, porque é de onde decorrem, de onde surgem todas as outras doutrinas bíblicas. Os batistas têm 7 princípios fundamentais de onde decorrem todas as outras doutrinas. E o primeiro princípio fundamental dos batistas qual é? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus, e precisamos viver, precisamos colocar em prática o que está aqui na palavra de Deus. Nós batistas e os evangélicos, de maneira geral, consideram, creem, tem a convicção de que a Bíblia é a perfeita revelação de Deus para nós. A Bíblia é a perfeita revelação de Deus para nós. Nós vamos ver por que a Bíblia é a perfeita revelação de Deus para nós. Há um salmo, Salmo 19, que diz que Deus também se revela por meio de quê? Quem lembra o Salmo 19, o primeiro versículo? Os céus proclamam a glória de Deus, e um dia faz declaração a outro, declaração dessa glória de Deus. Você observa a criação, você vê algo da glória de Deus. A criação também revela algo a respeito de Deus. A criação, em todos os lugares que nós olhamos com atenção, nós percebemos lá a assinatura do Criador. Eu não entendo como é que existe gente que diz que não crê em Deus. É só olhar as coisas em volta que é suficiente. Não dá para negar. Olha, o ateu é que tem o ônus de tentar provar que Deus não existe. Ele é que tem o ônus de fazer isso, de tentar provar que Deus não existe. Porque é muito mais fácil, até pela razão, pela lógica, crer que Deus existe, do que dizer que Deus não existe. Não somos nós, portanto, que estamos na defensiva, tentando provar desesperadamente que Deus existe. Não, são eles que estão desesperadamente tentando provar que Deus não existe. A natureza já revela isso.
né? Crer que tudo isso, essa perfeição toda, é obra do acaso, é loucura, é insensatez, não é? A natureza já nos revela algo de Deus, mas não é uma revelação perfeita, não é uma revelação completa. A natureza não revela, por exemplo, o que Deus quer de nós. A natureza não revela, por exemplo, qual o propósito de Deus para nós. A natureza é incapaz de provar em toda a sua amplitude o amor de Deus por nós. A revelação perfeita de Deus é a sua palavra. Ao longo da história, Deus agiu. Ao longo da história, Deus falou. Deus se comunicou conosco. Deus tomou a iniciativa de se comunicar conosco. E tudo isso está registrado aonde? Tudo isso está registrado aqui. A Bíblia é a revelação perfeita de Deus para nós. Esse Deus todo-poderoso, eterno, maravilhoso, que criou tudo, que criou todos. Ainda há muitos mistérios insondáveis que ainda não foram descobertos. Tudo isso tão complexo, tão maravilhoso. Você pega um telescópio para observar o universo, você vê maravilhas. Você pega um microscópio para observar o interior de uma célula, você também vê maravilhas indescritíveis. Esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, eterno, Criador de todas as coisas, que sabe todas as coisas, que está em todo lugar onde Ele quer estar, esse Deus, Ele tomou essa iniciativa de falar a nós, de se comunicar com o ser humano, e tudo isso foi registrado aqui. A Bíblia é a perfeita revelação de Deus para nós, porque Deus se revelou, como disse o texto que nós lemos e cantamos da palavra de Deus, e a sua revelação máxima foi em Jesus Cristo. Deus se fez homem. É interessante que lá em João capítulo 1 diz: e vimos a sua glória, falando de Jesus diz isso, vimos a sua glória, a glória do Pai, do unigênito Filho do Pai, nós vimos a glória do Pai, né? Então, em Jesus Cristo, o homem, o ser humano, viu diante de si o caráter de Deus perfeito e a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a revelação máxima de Deus. Tudo isso está registrado aqui. Mas a Bíblia também é a perfeita revelação de Deus para nós, porque ela é inspirada pelo próprio Deus. Abram suas Bíblias agora, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é o quê? Divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Os judeus se referiam à palavra de Deus, ao Velho Testamento, que era a Bíblia naquela época, como Escritura. Os primeiros cristãos também, e Paulo está se referindo à Bíblia, à palavra de Deus, como Escritura, e dizendo que é o quê? Divinamente inspirada, inspirada por Deus. O que quer dizer isso? Que foi Deus quem providenciou para que tudo o que Ele fez e falou fosse escrito aqui. Ele que impulsionou, Ele que motivou as pessoas que registraram aqui. O que mais que isso quer dizer? Que Deus inspirou, que as Escrituras são inspiradas pela palavra de Deus. Que ao mesmo tempo que Ele impulsionou essas pessoas a escreverem, Ele também as orientou.
O que está aqui, meus irmãos, meus amigos, não é coisa inventada por homens, é coisa produzida, inspirada pelo próprio Deus, é obra do próprio Deus. A Bíblia é perfeita revelação de Deus porque ela é inspirada por Deus, é obra do próprio Deus, usando instrumentalidade de homens, mas é obra do próprio Deus. E a Bíblia também é perfeita revelação de Deus para nós, porque ela foi escrita por homens especiais, homens que eram santos e homens que eram testemunhas fiéis do que viram e do que ouviram. Abram suas Bíblias aí, por favor, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha o que o apóstolo Pedro, ele foi escritor dessas duas epístolas, e tudo leva a crer que foi a principal fonte de quem o escritor do Evangelho de Marcos, de quem João Marcos, ouviu a respeito de Jesus para escrever o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito. Olha o que o apóstolo Pedro declara aqui. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, testemunha ocular da presença de Jesus, da obra de Jesus, das ações de Jesus, dos milagres de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Esses homens viram, e esses homens registraram fielmente. Olha também aí, por favor, vamos abrir também primeira epístola de João. João também andou com Jesus. 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Tem gente que diz assim, o papel aceita qualquer coisa, e a Bíblia não é diferente. Não é bem assim, não. A Bíblia é diferente. A Bíblia não é papel que aceita qualquer coisa, não. Porque a Bíblia foi escrita por essas testemunhas fiéis, e que também registraram, escreveram fielmente sobre tudo o que viram e ouviram, para que fosse preservado para nós hoje. Obra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus, é obra de Deus. E a Bíblia também foi escrita por testemunhas fiéis. Por isso ela é revelação perfeita de Deus para nós. E por último, meus queridos, a Bíblia é perfeita revelação de Deus para nós, porque nos ensina como alcançarmos a verdadeira felicidade. A Bíblia nos ensina como alcançarmos verdadeira felicidade. Alguns anos atrás eu li um ensaio, como as pessoas hoje buscam mais e mais a felicidade e se sentem cada vez mais frustradas, cada vez mais distantes do que acham que seria a felicidade. Mas a Bíblia ensina como alcançar a verdadeira felicidade, porque ela é a perfeita revelação de Deus para nós. Foi Deus quem nos criou. Ele sabe
o que nos torna realmente felizes. E está aqui na palavra de Deus, na perfeita revelação de Deus para nós. A Bíblia nos ensina como sermos felizes aqui. É interessante que o livro de Provérbios, aqui da Bíblia, é um manual de felicidade. Quem segue o livro de Provérbios é feliz nessa vida aqui. Quem dá ouvidos à palavra de Deus é feliz nessa vida aqui. Quem põe em prática a palavra de Deus é feliz nessa vida aqui. A Bíblia tem conselhos sábios para os filhos. A Bíblia tem conselhos sábios para os pais. A Bíblia tem conselhos sábios para a esposa, para o marido. A Bíblia tem conselhos sábios para o patrão. A Bíblia tem conselhos sábios para o funcionário, para o trabalhador. E quem dá ouvidos à palavra de Deus encontra a verdadeira satisfação. É interessante que o Salmo 1 fala a respeito disso. Abram aí, por favor, no Salmo. Primeiro Salmo. Estamos quase terminando aqui a mensagem. Mas é sempre bom a gente ler a palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus. Estamos falando a respeito disso agora, né? Salmo, livro de Salmos, capítulo 1. Vamos ler só os versículos 1 a 3. Bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Essa expressão, feliz. Está ensinando aqui a ser feliz, não é? Feliz, bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Começa aqui dizendo onde não está a felicidade. Quem está buscando a felicidade nos valores corrompidos, pecaminosos, equivocados, ilusórios, da cultura, da sociedade ao nosso redor, não vai encontrar a felicidade. Salmo 1 está dizendo que é feliz quem não busca a felicidade dessa forma. Não é feliz quem não busca a felicidade dessa forma, né? Dos ímpios, dos escarnecedores, etc. Mas é feliz, versículo 2, quem tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, meus irmãos, a palavra de Deus, além de ter os conselhos sábios, para nós sermos realmente felizes, a palavra de Deus também, a sua leitura, o seu estudo, nos causa verdadeiro prazer, verdadeira satisfação. Quando a gente está lendo a Bíblia, quando a gente está deixando Deus nos falar através da sua palavra, isso nos causa verdadeiro prazer, verdadeira satisfação. E aí o versículo 3 ainda diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. A palavra de Deus nos torna felizes quando nós a colocamos em prática em nossas vidas. Porque nós estamos fazendo a vontade do nosso Criador. Ele nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós. E seguir esse manual não tem para onde correr. Seguir esse manual aqui é vida feliz, de verdadeira satisfação interior, de verdadeira realização interior. A Bíblia é a perfeita revelação de Deus para nós, porque ela nos ensina a sermos felizes nessa vida. Mas mais do que isso, imagina só, se você fosse feliz nessa vida aqui, ela um dia acaba. Mas a nossa existência prossegue pela eternidade. A eternidade nunca acaba. Imagina só, o indivíduo ser totalmente feliz aqui, mas na eternidade sofrer por toda a eternidade. Mas a Bíblia é a perfeita revelação de Deus, porque ela nos ensina como sermos felizes também na eternidade, a felicidade completa, felicidade total. Bem-aventurança aqui, bem-aventurança em toda a eternidade. Voltando aqui ao texto inicial, lá de Hebreus, né, o versículo 3 fala sobre isso.
fala que Jesus Cristo fez o quê? Purificação dos nossos pecados. Está lá no versículo 3. Jesus Cristo, perfeita, completa revelação de Deus diante dos homens, ele fez também o quê? Purificação pelos nossos pecados. A Bíblia ensina isso. A Bíblia mostra como é isso. A Bíblia nos diz por que isso foi necessário. Tudo isso está na Bíblia, na palavra de Deus. E a Bíblia diz que é entregando realmente o coração para Jesus, aceitando o seu perdão. E Jesus Cristo é o único que traz perdão para os pecados. Por quê? Porque foi Ele que sofreu o castigo em nosso lugar, o castigo dos nossos pecados. Ele que nunca pecou. Deus que se fez homem e nunca pecou. Ele tomou essa decisão de sofrer o castigo pelos nossos pecados. Por tudo que eu fiz de errado, por tudo que você já fez de errado, por tudo que a gente ainda vai fazer de errado, que desagrada a Deus, que ofende a Deus. Tudo que todos os homens já fizeram e ainda vão fazer, que ofende a Deus. Jesus Cristo tomou a decisão, sofreu o castigo. E quando alguém crê nisso e diz: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, aceito o seu perdão, entra na minha vida, muda meu coração, transforma o meu ser. Ele faz isso. E Ele dá essa certeza, essa segurança da vida eterna, feliz, junto com Deus. Não o sofrimento eterno, longe de Deus, afastado de Deus por toda a eternidade, sofrendo, a Bíblia chama de inferno. Não o inferno, mas a vida eterna no céu, junto com Deus. Jesus promete, e Ele provou que é verdade, porque Ele ressuscitou. Todo domingo nós estamos anunciando que Ele ressuscitou, não é? Os cristãos passaram a se reunir no primeiro dia da semana, justamente porque foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou. Cada domingo que a gente se reúne aqui para cultuar a Deus como igreja, nós estamos anunciando isso também, que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, não é? E a Bíblia ensina tudo isso, é perfeita revelação de Deus, porque mostra como ser feliz também na eternidade. Você já tem certeza da sua felicidade eterna? Mas pastor, pode ter essa certeza de salvação? Pode. Tantos lugares na Bíblia, a perfeita revelação de Deus, dizem que nós podemos ter essa perfeita convicção de vida eterna. Por exemplo, João 3,16. Eu acho que é o trecho da Bíblia mais conhecido, né? O que diz lá? Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que você precisa fazer. Crer. Toda convicção, né? Que Jesus Cristo lhe dá a vida eterna, porque Deus lhe ama. Por isso que Ele mandou Jesus para sofrer o castigo no seu lugar. A Bíblia é a perfeita revelação de Deus. A Bíblia nos revela tudo isso. Nós precisamos crer. Nós precisamos fazer da Bíblia a base de nossas vidas. Nós precisamos nos interessar por ela. Nós precisamos entendê-la, compreendê-la, pedir orientação de Deus para entendê-la em oração, para entendê-la cada vez mais. Nós precisamos ouvir o que a Bíblia tem a nos dizer, o que Deus tem a nos falar por meio da sua palavra. Nós precisamos estar dispostos e nos empenharmos a praticar o que está aqui. E precisamos rejeitar o ensinamento, às vezes, de pessoas que falsificam, né, os ensinamentos
da palavra de Deus. E como é que a gente vai ter capacidade para ter discernimento, para rejeitar o falso do verdadeiro? É justamente estudando, lendo a palavra de Deus. E precisamos, acima de tudo, vivê-la, viver os ensinamentos. Eu gosto sempre de dizer que cristianismo não é teoria, cristianismo é prática. Deus se revelou, não é simplesmente para a gente saber, Deus se revelou para a gente viver. Né? E, querido amigo, volto a insistir, dê ouvidos à palavra de Deus, ela é a perfeita revelação de Deus para nós. Dê ouvidos à palavra de Deus, aceita Jesus Cristo como seu Salvador. É a carta de Deus para você. Leia e atenda. Amém. Vamos entoar.